Houve 3 médicos e um menino de 10 anos. O chamado caso Pavese teve repercussão internacional. Os médicos foram condenados e presos, mas já estão livres outra vez. De um lado, Paulinho, um menino hospitalizado depois de bater a cabeça em uma brincadeira. Do outro lado, 7 médicos acusados de participar de um crime. Um suposto esquema para retirar e vender órgãos para transplantes. Eles teriam feito isso com Paulinho ainda vivo. 3 destes 7 médicos foram condenados. Eles levaram ele para a cirurgia de retirada de órgãos ainda vivo. Anestesiaram e retiraram os órgãos. A luta do pai de Paulinho para levar os médicos à justiça se tornou um caso de repercussão internacional. Semanas atrás, os 3 médicos condenados tiveram a prisão preventiva decretada pela primeira vez. São eles, os urologistas Cláudio Rogério Carneiro Fernandes e Celso Roberto Frasson Scaff, e o anestesista Sérgio Poli Gaspar. Todos trabalhavam na Santa Casa de Poços de Caldas, Minas Gerais. O caso aconteceu há quase 14 anos. Paulinho, na época, tinha 10 e morava neste prédio com os pais. Ele brincava na área de lazer do edifício que fica no primeiro andar quando sofreu uma queda de menos de 10 metros. Paulinho estava com os amigos na piscina. Ao sair da água, ele se aproximou de uma grade de proteção e acabou caindo. Ele saiu da piscina com as mãos molhadas, ele saiu e falou para os amiguinhos, olha como é que eu viro aqui e não caiu lá embaixo. E virou na grade. Nisso ele caiu lá embaixo. O porteiro Luiz Carlos estava de plantão naquele dia. Ele só gritava para a mãe dele que estava doendo, ele estava machucado, que estava sangue de sangue. Ele estava com medo do pai dele, que o pai dele ia brigar com ele, que tinha caído ali embaixo. Logo após a queda, o menino Paulinho foi levado para o hospital onde ocorreram os primeiros socorros. A unidade fica a poucos metros do local do acidente, na esquina da rua do edifício. Paulinho chegou com traumatismo craniano e ferimentos no rosto. No Hospital Pedro Sanches, fez exames e passou por uma cirurgia de 3 horas. Depois foi transferido para a Santa Casa. 2 dias depois do acidente, Paulinho estava morto. A certidão de óbito aponta traumatismo crânioencefálico como causa da morte. Paulo Pavese, o pai do menino, desconfiou quando recebeu a fatura do primeiro hospital, o Pedro Sanches. O valor da conta chegou a quase R$12 mil. A partir daí, o pai começou a investigar e passou a acreditar que os órgãos de Paulinho tinham sido vendidos, como ele contou há alguns anos nessa entrevista. Eu desconfiei, foi feita uma investigação, foi feita uma auditoria pelo Ministério da Saúde. E nessa auditoria ficou claro que teve uma série de irregularidades. A investigação sobre a documentação médica da morte de Paulinho provou a existência de fraude nos documentos, falta de exames, datas alteradas. Existe a suspeita de alta dosagem de remédios. A declaração que permite a doação de órgãos foi assinada apenas pelo pai, e não pela mãe, pelo pai, como a lei exige. Ao longo do tempo, os promotores e a justiça passaram a concordar com a tese do pai de Paulinho. Segundo esse documento do Ministério Público, toda a equipe médica sabia que a criança estava viva no momento da retirada de seus órgãos. Os médicos continuaram exercendo a profissão e responderam ao processo em liberdade. O Domingo Espetacular conversou com o juiz do caso, Narciso Alvarenga. Ele também não tem dúvidas. Essa criança, quando ela foi operada, ela estava viva, incluindo declarações escritas dos próprios médicos. O médico cirurgião principal, urologista Celso Scaff, escreveu na folha do procedimento que a criança estava sem morte encefálica. Além disso, o médico anestesista, ele classificou o paciente em classificação ASA 5, ou seja, que estava vivo. E também aplicou, está escrito na ficha anestésica, que teria aplicado anestesia geral. Em todo o Brasil, existe uma fila única para os transplantes de órgãos. Não é possível furar a fila.
e nem pagar para receber um órgão antes dos outros. A sentença do juiz Narciso, porém, levanta a suspeita de uma rede de tráfico de órgãos que agiria nas cidades do sul de Minas. No texto, podemos ler que os órgãos foram distribuídos pela central clandestina MG Sul Transplantes, coordenada por um dos médicos processados. Os doutores Sérgio, Cláudio e Celso foram condenados por remoção ilegal de órgãos em paciente ainda vivo. As penas variam entre 14 e 18 anos. Eles ainda podem recorrer. Após a sentença, em fevereiro, Cláudio e Celso foram levados ao presídio de Poços de Caldas. Já Sérgio ficou foragido por mais de 30 dias. Por que ele não se apresentou à justiça logo que a sentença, logo que foi decretada a prisão? Olha, essa é uma questão que eu preferiria não tocar nesse assunto, porque envolve a própria família, envolve o próprio constituinte, mas ele se apresentou espontaneamente, dando mostras que está à disposição da justiça e que confia plenamente na sua inocência. Procedimentos inerentes ao transplante. Os advogados dos médicos negam qualquer ilegalidade no atendimento a Paulinho Pavese. Existem provas documentais, periciais, que atestam a legalidade dos procedimentos feitos. O Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais está investigando a conduta dos médicos. A documentação está sendo processada pela Corregedoria do Conselho para a instauração da competente sindicância. Um mês depois da sentença, os médicos conseguiram a revogação da prisão. Eles vão recorrer da sentença em liberdade. Essas imagens foram cedidas por uma produtora independente de Poços de Caldas. Elas flagram um momento em que Cláudio, Celso e Sérgio deixam presídio. Parentes e amigos comemoram a liberdade dos réus. Cláudio se declarou inocente. Eu sou inocente, como todas as pessoas que fizeram isso são inocentes. Se tudo isso que foi feito em transplante aqui é ilegal, então no Brasil inteiro é ilegal. Entendeu? Todos esses procedimentos são procedimentos considerados como procedimentos formais. Pela internet, o pai de Paulinho desabafou. Sérgio Poli Gaspar está livre, os outros médicos também. Em outra postagem, ele conta que recebe ameaças com frequência. Eu recebo ameaças, dizendo que no final eles serão inocentados e vão me processar e acabar com minha vida. Paulo Pavese está recluso e vive com medo fora do Brasil. Ele recebeu o benefício do asilo humanitário na Europa, como mostra o repórter André Tal. Por ser um cidadão europeu, Paulo Pavese pode morar e trabalhar em qualquer país da comunidade europeia. Desde 2012, ele vive aqui em Londres com a segunda esposa e a filha do novo casamento. Mas ainda com receio das ameaças que recebeu, ele evita expor muito a vida pessoal. Nossa equipe entrou em contato com Paulo por telefone. Ele conversou com a gente, mas não quis informar o próprio endereço e preferiu não dar entrevista. Acontece que uma pessoa perseguida vai sempre ter medo, né? Ela nunca vai viver sem medo. A advogada brasileira Vitória Nabas atua em Londres há mais de uma década e explica como funciona o asilo humanitário na Europa. É uma pessoa, ou uma família inteira que seja, que não pode mais viver no seu país de origem, por algum motivo que seja. Conflito político, conflito sexual, pela opção, religioso. Por ter feito alguma denúncia. Depois do acidente... Um ano depois de chegar à Itália, Paulo Pavese recebeu a cidadania do país. Ele também participou desse documentário italiano sobre tráfico de órgãos. Depois de 2 dias da entrada de emergência no hospital, várias tentativas de que ele viesse a óbito foram tentadas. No filme, Paulo afirma que sabe onde estão os órgãos do filho. Ele diz conhecer as pessoas que compraram e receberam as córneas e os rins de Paulinho. Tem 2 crianças que receberam as córneas do meu filho, uma mora em Cuiabá e outra em Campinas. E os rins do meu filho, 2 pacientes receberam, um faleceu e o outro mora em Poços de Caldas.
Além da morte de Paulinho, outros 8 casos estão sendo investigados na região de Poços de Caldas. A história de Paulinho pode ser apenas a ponta do iceberg, como explica o juiz Narciso Alvarenga. A equipe de transplantes tinha autorização do Ministério da Saúde para operar, mas essa organização MG Sul Transplantes não tinha, então era ilegal. Além disso, ela manipulava uma lista própria, contrariando a lei de transplantes, que fala que tem que existir uma lista única.